Olá pessoal, hoje a gente vai falar de pós-operatório numa cirurgia de tireoide. O que acontece nesses 30 dias após cirurgia, quais os cuidados que o paciente tem que tomar, como é a alimentação, como é o exercício físico, se vai precisar de alguma fisioterapia ou não, pós-operatório em cirurgia de tireoide. Antes de a gente falar sobre pós-operatório de cirurgia de tireoide, na aula passada a gente falou sobre uma modalidade terapêutica para o nódulo da tireoide chamado termoablação. Um procedimento novo aqui no Brasil, mas que já é feito há um tempo lá fora em outros países, principalmente na Coreia, e que é uma opção muito boa para o paciente que evita a perda dos hormônios tireoidianos. Quem não assistiu essa aula, lá no Instagram, confere lá, ou no nosso canal no YouTube. Pós-operatório da cirurgia da tireoide ou tireoidectomia. A cirurgia de tireoide a gente tem a tireoidectomia parcial e a tireoidectomia total. Nessas duas situações, o paciente ele tem um pós-operatório onde se tem algumas dúvidas a respeito, né? Geralmente é uma cirurgia que a gente faz num dia, o paciente tem alta no outro dia. No mesmo dia já é liberada a dieta do paciente, uma dieta líquida pastosa. Não há restrição a falar no pós-operatório, porém, se o paciente falar muito, existe a chance de ter algum grau de rouquidão, porque na manipulação da região há uma pequena manipulação dos nervos da voz, e isso dá uma paresia discreta e a corda vocal fica um pouco fraquinha. É natural que tenha algum grau de rouquidão nesse pós-operatório imediato. Então, se o paciente falar, pode ser que a voz falhe um pouquinho, mas não há restrição a falar. No mesmo dia, a gente já libera a alimentação. A gente pede para o paciente não fazer nenhum esforço com o pescoço na hora de levantar, né? Que se ele tiver de levantar, ele fica de lado e vai levantando devagarzinho com o auxílio de uma pessoa. Porém, no outro dia, o paciente ele já vai de alta. E quais são as orientações? Primeiro, o paciente tem sintomas que ele pode sentir, que são formigamentos, câimbras, sensação de náusea. Isso pode estar relacionado a uma queda dos níveis de cálcio. Isso é uma hipocalcemia pós-operatória que na maioria das vezes é transitória. Então a gente sempre orienta o paciente que, caso sinta esses sintomas, entrar em contato com o médico assistente para que se faça a reposição do cálcio, seja oral ou venoso, e a dosagem de cálcio no sangue. Outra coisa que o paciente pode se queixar é um incômodo ao engolir. Doutor, quando eu vou engolir eu sinto uma dorzinha. Isso é normal. Lembrar que a cirurgia foi feita na região que é muito próxima à faringe e o esôfago, que é por onde passa o alimento. Então o paciente pode sentir esse incômodo ao deglutir. É por isso que geralmente se prescreve um anti-inflamatório, um analgésico, para minimizar esse incômodo. Outra coisa que o paciente refere é o pigarro. Doutor, eu estou com um pigarro, e ele faz assim. Esse é o som que ele faz. Esse pigarro também é normal que aconteça, porque, como eu falei, as cordas vocais estão fraquinhas, aí, iniciando, voltando ao trabalho de fonação. E às vezes o paciente aspira alguma saliva, o broncoaspira alguma coisa e dá essa reação de pigarro, que é um mecanismo de defesa da via aérea. Doutor, em quanto tempo eu posso fazer exercício físico? O ideal é que na primeira semana ou nos primeiros 15 dias, ele não pegue peso, ele não faça esforço físico maior com os membros superiores, porque pode sentir dor ou pode atrapalhar a cicatrização da ferida, né? Então eu libero geralmente o paciente para fazer exercício físico, aí uma caminhada a partir de 20 dias, um exercício físico maior a partir dos 30 dias e pegar peso, esforço físico mais intenso após 40 dias de cirurgia, caso o paciente não sinta nada nesse início de trabalho. Trabalhar. O paciente, dependendo da sua profissão, ele necessita de algum afastamento. Então, pacientes que trabalham, por exemplo, com construção civil, mestre de obra, que pegam peso, esse paciente ele exposto à poeira, esse paciente ele precisa de um tempo maior de afastamento. Mas o paciente que trabalha digitando, usando apenas o computador e o teclado, esse paciente, se ele se sentir em condições de voltar a trabalhar aí com uma semana, 10 dias, 15 dias, ele já pode voltar ao trabalho, que ele tem condições clínicas disso. Porém, ele tem direito a um atestado médico de pelo menos 30 dias.
Então, isso vai muito da relação médico-paciente, da conversa entre o paciente e o médico e a profissão que esse paciente exerce. Outra coisa importante é uma orientação quanto à alimentação. A alimentação está liberada, você pode comer o que você quiser. Eu peço apenas uma restrição à ingesta de camarão, crustáceo, né? Para que não haja nenhum processo, não se agudize nenhum processo inflamatório, né? Mas, de uma forma geral, os alimentos eles estão liberados, exceto o crustáceo. Eu peço uma restrição de pelo menos 30 dias para a ingesta de crustáceo. Outra coisa que sempre o paciente pergunta é dirigir, né? É importante que o paciente entenda que com 15 a 20 dias está tudo cicatrizado direitinho, ele já tem condições de dirigir. Porém, no ato de dirigir, pode ser que ao virar ele sinta algum incômodo, alguma dor, e aí cause um acidente e um dano a um terceiro. Então eu peço que o paciente, se puder ficar uns 30 dias sem dirigir, não tem problema. Mas, se a partir de 20 dias ele não estiver sentindo mais nada, estiver muito bem, e isso vai muito do retorno pós-operatório para avaliação, o paciente estiver apto a dirigir, a gente libera a partir de 20 dias, mas com 30 dias é bem seguro para o paciente voltar a dirigir. E os cuidados com a ferida, né? A ferida cirúrgica. Hoje a gente não precisa mais ficar com aqueles curativos todos vários dias no pescoço. A partir do segundo dia, quando ele vai de alta, o paciente já vai de alta sem o curativo, né? Opera num dia, no outro dia ele vai de alta, nessa alta dele ele já pode ir sem o curativo. E fica limpando a ferida apenas com água e sabão durante o banho e secando com um pano úmido. Lembrando que nesses 3 primeiros dias, o cuidado para não fazer um esforço com o pescoço. Levanta de lado, empurrando a cama devagarzinho, uma pessoa segurando o pescoço, para não fazer nenhum esforço, para não fazer nenhum hematoma, né? As complicações que podem ocorrer num pós-operatório de cirurgia de tireoide é um hematoma, uma hipocalcemia, um seroma e a disfonia disfonia transitória por manipulação do nervo da voz. Essas são as mais frequentes. Infecção, deiscência da ferida, que são os pontos a abrir, isso é mais difícil. Quando você faz o tratamento cirúrgico com um profissional especializado na área, as chances de complicação elas despencam, né? São muito pequenas. Porém, a gente sempre informa o paciente que está descrito na literatura. Tá bom, pessoal? Então, um abração. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a questão hormonal no pós-operatório da tireoide. Qual o hormônio que você deve usar? Quanto de hormônio você deve usar? Como é esse acompanhamento pós-operatório. No caso, a gente vai falar do paciente que foi operado para o nódulo benigno. Depois a gente vai falar sobre o segmento do paciente que foi operado de câncer. São 2 caminhos diferentes. Tá bom, pessoal? Um abração e até a próxima.